Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 22. Mateus 15, 22 diz assim a palavra do Senhor. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, repita comigo, por favor, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Eu já quero começar essa saudação declarando sobre a sua vida que chegou o tempo de Deus para você. O Deus que faz em uma semana, em um mês, em um ano, é também o Deus do já. E hoje eu vim falar do Deus do já, porque naquela hora, naquele exato momento, foi naquele momento, não foi depois de amanhã, não foi no dia seguinte, não foram uma semana depois, não foi exatamente naquela hora, naquele momento que a filha ficou sã. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: hoje Deus se apresenta na sua vida como o Deus do já. O Deus do já está aqui nesse lugar. Se você tivesse entendido essa palavra, você já tinha dado glória a Deus. Porque Deus está dizendo: o teu milagre começa a acontecer hoje. A tua bênção começa a chegar hoje. É hoje. É já. É agora. É nessa hora. Nós estamos diante aqui da passagem em que Jesus vai para Tiro e Sidom. E a Bíblia vai dizer que ele está numa missão para ganhar os judeus. Ele foi enviado ali, ele estava ali para resgatar os judeus. Ele não estava ali para operar milagre na vida dos cananeus. Não, ele estava ali para cuidar, para alcançar a vida dos judeus. E a Bíblia vai dizer que uma mulher, ao ouvir, a ficar sabendo que Jesus estava passando por ali, ela corre em direção a ele, porque dentro da casa dela tinha uma filha. A filha dela estava miseravelmente endemoniada. Endemoniada fala sobre ninho de demônios, ou seja, era uma legião, não era um demônio só. Eram muitos demônios que estavam possuindo a vida daquela mulher. E eu entendo que sobre a casa dela havia um decreto do inferno de que aquela menina não sairia daquela situação. Sobre a vida dela havia um decreto, só que Satanás entrou na casa errada, porque tinha uma mulher que estava decidida e posicionada a não aceitar o que o diabo queria fazer. E Deus está dizendo aqui nessa noite: eu não sei por qual caminho ele entrou, mas por 7 caminhos ele vai ter que bater de retirada, porque ele entrou na casa errada. E Jesus hoje está liberando uma bênção para dentro da sua casa. Tem demônio que vai ter que dar grito de derrota. Tem demônio que vai ter que arrumar as malas e sair, porque Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Porque tem uma mulher que se posicionou. Às vezes a gente começa a ver as coisas acontecer dentro da nossa casa. É o micro-ondas que quebra, é o fogão, é um negócio, é a luz que queima, é um negócio que as coisas começam a andar errado e parece que vem como um avalanche. Vai acontecendo e a gente vendo que é espiritual, e às vezes a gente não toma posição. Às vezes a gente começa a aceitar e se conformar com o que a gente está
vivendo, mas aquela mulher não. Ela não se conformou. Ela disse: existe um decreto do inferno sobre a minha casa e sobre a minha descendência, mas eu me levanto contra o decreto. E Deus está dizendo mais: os teus filhos não ficarão nas mãos de Satanás. O inimigo queria acabar com a descendência das próximas gerações, porque tocando no seu filho, parando o seu filho, matando o seu filho, ele está interrompendo a próxima geração futura. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu sou o Deus das gerações, e a tua descendência não vai mendigar o pão, a tua descendência não vai perecer, a tua descendência não vai morrer, não vai parar em você. Se o inferno quer me parar, porque tem coisas que acontecem que Satanás faz, que é para prender a gente dentro de casa, tocar fogo dentro da casa com a gente dentro, para tudo desmoronar e tudo se acabar. Já viu alguém que tem um filho depressivo dentro de casa? Que o filho fica dizendo a toda hora que vai se matar. A mãe fica até com medo de sair. Medo de sair, o filho, quando voltar, ter feito uma besteira. O inimigo fica tentando prender. É gente que não consegue sair para trabalhar porque tem um problema dentro de casa. É gente que não consegue sair para romper, para vencer, para avançar, porque tem um problema dentro de casa. É gente que até sai, mas fica preocupada com o que está lá dentro. E Deus hoje me trouxe aqui para dizer para você: não somente Deus vai te fazer sair de dentro da casa para romper, avançar e conquistar coisas grandes, como Ele vai fazer você sair em paz. Porque ao sair não vai ficar problema dentro. Ao sair a realidade não vai ser mais a mesma que você tem enfrentado. E ela vai atrás de Jesus. Aquele povo não cria que Jesus era o mestre, que era o salvador. Aquele povo não respeitava Jesus. Mas independente da opinião das pessoas, ela vai. E quando ela vai, ela se depara primeiro com o silêncio. E ainda tem os discípulos que olham assim e diz: despede essa mulher que está vindo atrás de nós. Despede ela, que ela vem gritando. Jesus nem queria que fosse sabido pelo povo que ele estava ali. E a mulher vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba que ela está atrás, mas versículos à frente ela tem um diálogo com Jesus. Ou seja, ela até estava atrás, mas ela conseguiu chegar até ele. Tinha até uma voz dizendo: despede, manda embora. Mas ela conseguiu chegar até ele e falar cara a cara com ele. Quem está atrás para chegar em quem está na frente tem que aumentar a velocidade. Não é assim? A gente tem um carro aqui atrás, o outro carro lá na frente. Para eu conseguir chegar até o carro que está na frente, eu tenho que ir numa velocidade maior. Porque se eu for na mesma velocidade do carro que está na frente, a distância vai permanecer a mesma. E hoje Deus está dizendo: eu estou te dando direção, mas eu também estou te dando velocidade, porque você vai chegar no teu destino. Você vai chegar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você vai chegar. Você vai chegar. O inferno querendo ou não querendo, você vai chegar. Tendo voz contrária ou não tendo, você vai chegar. Tendo alguém se levantando com perseguição, com calúnia, mas você vai chegar. Tendo alguém olhando assim, dizendo: é muito distante, não vai conseguir não. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: você vai chegar. E você está proibido de desistir. Porque correr cansa. E esperar o tempo do Senhor cansa. E o que é que você faz quando Deus não age nem do jeito que você quer e nem na hora que você quer? Porque primeiro foi silêncio. Depois, os próprios discípulos que andavam com Jesus mandou ele despedir, mandar ele embora. Em seguida, Jesus olha para ela e diz: eu não vim para você. Depois, ainda assim ela continua. Ele diz: não é bom que eu dê o pão dos meus filhos e deite aos cachorrinhos. Quem é você? Quando Deus não faz o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Quem é você? Quando no meio do caminho se levantam palavras contrárias. Quem é você?
Quando no meio do caminho se levanta a gente para dizer: ei, não vai não, porque isso não é para você não. Quem é você quando no meio do caminho se levanta alguém, coloca o pé e diz: aqui ela não passa, eu não aceito que seja ela. Quem é você diante do silêncio de Deus? Nós somos humanos. Esperar cansa. Orar e não ver nada acontecer cansa e vai roubando a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa esperança, as nossas forças. Mas olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você está proibido de desistir. Você está proibida de parar. Hoje Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, porque você vai chegar. Receba renovo, porque você está proibido de parar. Receba renovo, porque tem gente que precisa de você de pé para permanecer de pé. Receba renovo, receba ânimo, receba força, porque tem uma casa que precisa ser restaurada e vai ser através das suas mãos. Tem muita gente que precisa ser alcançada e vai ser através das suas mãos, vai ser através dos seus joelhos, vai ser através da sua oração. Deus está trazendo força, vigor novamente a alguém aqui. Tem gente que vai voltar a se acordar de madrugada para orar. Tem gente que vai voltar a jejuar. Tem gente que vai voltar a orar como orava um dia, com fervor. Tem gente que vai voltar a falar em língua estranha. Tem gente que vai voltar a ser quem foi um dia na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ela diz: Senhor, mas até os cachorros se alimentam das migalhas que caem debaixo da mesa. Era ela dizendo: uma migalha na mão de quem sabe o que carrega e sabe aonde quer chegar vale mais do que um pão inteiro na mão de quem não valoriza o que recebeu. Uma migalha na mão de quem sabe aonde quer chegar vale mais do que um pão inteiro na mão de quem não valoriza aquilo que recebeu. Talvez o que você tenha recebido foi muito pouco, mas é mais do que suficiente para Deus fazer um milagre acontecer na sua vida. Talvez o sinal foi pouco, a provisão foi pouca, a providência foi pouca, o dinheiro que caiu na conta foi pouco, a quantidade de clientes que entraram foi pouco, e Deus manda lhe dizer: é mais do que suficiente. Se você sabe aonde você quer chegar, se você tem convicção do que você carrega, se você tem consciência do chamado que Deus tem na sua vida, é mais do que suficiente para você chegar. E Jesus se impressionou tanto com a fé daquela mulher. Eu quero declarar sobre a sua vida que o ânimo, a força e o renovo que Deus está lhe dando hoje vai lhe dar uma perseverança que Satanás vai se cansar de lhe perseguir. E a perseverança que Deus está fazendo criar dentro de você vai fazer Deus mexer até na agenda do céu. Você tem noção do que é isso? A sua fé mexendo na agenda do céu, porque na agenda do céu não estava escrito o milagre daquela mulher. Aquele milagre não tinha data e hora para acontecer, não tinha. Deus não tinha, Jesus não tinha ido para ali para fazer um milagre na vida dela, mas a fé dela fez o milagre dela entrar na Bíblia e ser contado. Fez o milagre entrar na agenda do céu. Eu quero declarar sobre a sua vida que até aquilo que Deus não tinha programado e preparado para fazer, por conta da sua perseverança, Ele vai fazer acontecer. Por conta da sua perseverança, Ele vai fazer chegar. E vai ser do jeito que você deseja. E vai ser do jeito que você tem pedido. O
véu se rasgou, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Era Deus dizendo: da terra você não pode, mas do céu sim, eu posso fazer. E o véu está se rasgando. Eu vejo como se fosse Deus rasgando o véu agora aqui assim no meio da igreja. O véu se rasgando, o céu se abrindo e milagre descendo do céu, libertação acontecendo do céu. Olhe para o irmão que está do seu lado e eu vou entregar o microfone. Diga para ele: você está proibido de desistir. E a sua perseverança vai mexer na agenda do céu. O milagre que nem era para acontecer vai estar marcado. E a data é hoje. É hoje. É hoje. Dia 1º de junho de 2025. Deus está marcando na agenda dele como o dia em que a tua fé chamou a atenção de Jesus. Ele se compadeceu, entrou dentro da tua casa e fez uma obra linda. Você recebe essa palavra. Diga: eu estou pronto, Senhor. Levante as suas duas mãos para o céu. Eu estou pronto, Senhor, para viver o maior impacto da tua glória sobre a minha vida. Eu recebo o meu milagre. A minha casa será marcada pela tua presença. Hoje, diga com fé: a minha casa será marcada com a tua presença. Hoje. E Satanás perdeu mais uma. Ele vai contar testemunho de derrota, porque hoje Jesus chegou com libertação, com salvação. E o teu milagre vai virar história em nome de